2. Será que o pessoal tá aí já? Você tá escutando o som aí? Ó, quando eu começar a falar, está saindo direitinho, tá bom? Se bem que eu acho que eles já estão escutando eu falar já. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, meus amigos? E aí, turminha? Boa noite, como é que todo mundo tá? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Eu acho que tá. Ótimo. Então vamos lá. Boa noite. Vamos ver quem tá aí já. Quem tiver aí, vai mandando um oi aí. Vai mandando mensagem pra gente poder ter noção aí de quem já tá aí com a gente, tá bom? Ó, a minha esposa aqui tá me auxiliando, parece que já tá ok. Ótimo, maravilha. Gente, seguinte, inicialmente eu gostaria de falar o seguinte, o Instagram, ultimamente com toda essa onda aí, todo mundo tá fazendo live, então pode ser que a gente tenha um probleminha aí, talvez de demora, tá? Ou eu demoro pra ver o que vocês estão escrevendo pra mim, tá bom? Maravilha, então vamos lá. São 8h32 no meu relógio, já temos quase 5 minutos de live e eu acho que já dá pra gente começar a falar. Bom, gente, hoje eu vou tentar ser um pouco rápido, porque o assunto demanda de muito tempo, né? Então eu vou tentar ser um pouquinho resumido no que a gente vai falar. Eu fiz umas colinhas aqui só pra gente poder colocar os assuntos em ordem, tá? Mas eu quero agradecer aí todo mundo aí que participou da enquete de qual risoto que a gente vai passar a receita hoje, tá bom? E na semana que vem, lembrando que na semana que vem o dia não tá certo ainda, mas na semana que vem a gente faz uma live ao vivo fazendo esse risoto, tá? E quero também iniciar agradecendo aí os amigos que sempre estão acompanhando e também o Empório Curi, tá? Que disponibilizou pra gente
Olha que legal, disponibilizou pra gente um vinho pra gente poder sortear com vocês, tá? Então agradecer o Fábio, Nerina, Lala, a turma toda lá do Empório Curi. Beijão pra vocês pelo carinho, tá? E isso daí é mais pros amigos mesmo, pra gente prestigiar os amigos. Então quero agradecer o carinho de vocês, tá bom? Ó, tá até aqui do meu lado. Ó, já vou começar mostrando para vocês. Tá aqui, ó. O menino tá aqui, tá? Aí, ó, é um Liberi de Berry, tá bom? Depois no finalzinho eu vou falar um pouquinho mais sobre esse vinho. Pouca coisa, nada demais. Não sou perito, mas tomo o vinho que eu gosto. Maravilha. Então, gente, é o seguinte, vamos começar nossa live falando um pouquinho de história, tá? Mas é sem ser chato, bem fácil, só para pessoa começar a se localizar sobre o risoto em si, tá? O risoto, gente, a palavra, a concepção da palavra risoto em italiano é o grão pequeno, tá? Simplesmente é isso. O risoto apareceu na Itália por volta de 1500 mais ou menos, trazido pelos árabes e pelos mouros, tá? Eles vieram nessa época era muito forte a cultura de trazer para cá e para lá especiarias, grãos, esse tipo de coisa. E aí pela Sicília, lá no comecinho da bota, aquela bota lá da Itália, lá pela Sicília eles chegaram e isso foi cair mais mais conhecidamente falando lá no norte da Itália, tá? Na Alta Lombardia. Lombardia, para quem não conhece, Lombardia é uma região da Itália. Ela é bem colada com a Suíça, lá no comecinho lá da Itália, ela é bem colada com a Suíça. Lá a gente tem próximo, dentro da região lá, tem várias cidades conhecidas, tem Breccia, tem Milão, que é talvez a mais conhecida de todas. À direita da Lombardia está Veneza e é mais para vocês situarem aonde ela se encontra, tá? Então, essa turma subiu o grão pela Itália até o norte, e lá no norte que ela ganhou o grande holofote, tá? Na culinária. Então, como eu disse para vocês, em 1500 mais ou menos, esse grão chegou e a partir daí, é claro, isso tudo com dados históricos, a gente nunca tem muita certeza disso, né? Talvez nesse meio do caminho, vários pratos com grão já deveriam estar sendo feitos e tal. A gente não tem muita certeza, mas o que ganhou mesmo o renome foi mesmo até em Milão, tá? Um artista de vitrais lá em Milão, a filha foi casar isso é uma das lendas, né? Tem um monte de lenda. Tem lenda que foi sem querer, tem lenda que ele quis, ele usava o açafrão, né? Para poder dar pigmento, cor, nos trabalhos artísticos dele. E ele, de propósito, porque estava com o ciúme da filha que ia casar, jogou o açafrão no meio do risoto, que era o prato que ia ser servido. E aquilo, quando apareceu pra turma lá no casamento, viu aquele prato amarelo, né? Aquele arroz amarelo, dourado. E em vez de causar pânico na turma, acabou causando uma boa impressão. E até hoje esse prato é desenvolvido e é o famoso risoto alla milanese, tá? Que é aquele risotinho gostoso que a gente usa basicamente o açafrão, tá bom? Então, basicamente essa é a história do risoto. Vocês vão encontrar muito mais coisa por aí, mas é legal só a gente se basear por aí que eu acho que já tá bom pra caramba. Bom, como eu disse pra vocês, risoto em italiano é grão pequeno, né? Mas dentre os tipos de grão do risoto, eu vou falar só três, tá? Tem alguns mais, tem derivações, mas principalmente esses três são utilizados para o prato do risoto,
tá? O primeiro que eu vou falar, que é o mais utilizado na Itália, tá? É o arbóreo. Esse daí a turma toda conhece, você encontra fácil nos mercados, é fácil de encontrar hoje, né? Nós temos o Carnaroli, que é um grão um pouquinho mais longo, tá? E tem também o Vialone, que é um grão menor. Qual a diferença desses três basicamente? O arbóreo ele mantém um equilíbrio maior, tá? Ele dá cremosidade, na realidade ele garante uma cremosidade. Você não precisa trabalhar muito o grão, porque ele dá aquela cremosidade natural, tá? O Carnaroli, ele é mais utilizado, os grandes chefes, principalmente os italianos, eles gostam mais desse tipo de grão, por quê? Porque ele tem uma maior quantidade de amido, consecutivamente também dá bastante cremosidade, mas ele, como um bom italiano gosta, ele dá o al dente do risoto, como o da massa. Italiano não gosta de comer aquela massa molenga passada, sabe? Que ela fica toda quebrando. Não, o italiano ele gosta de comer aquela massa onde no centro ainda está um pouquinho duro. E o risoto é da mesma forma. O ponto conhecido dos chefs, principalmente italianos, é quando você mastiga o grão e lá no centro você sente um pequeno rigidez, tá? Mas é muito pequeno, tá? Não é nada muito tão duro assim, tá bom? E o Vialone ele é um grão pequeno. Ele cozinha mais rápido do que os demais. O Carnaroli ele demora um pouquinho mais para poder chegar ao ponto do risoto, tá? E o Vialone ele é, por ser menor, ele é um grão um pouco mais sensível. Então ele chega, o ponto de cocção dele é um pouco mais rápido. Você consegue chegar o ponto dele mais rápido do que os outros. Geralmente o Vialone o pessoal usa mais para fazer pratos com frutos do mar, tá? É, Principalmente aquela parte da Sicília, onde tem aquela costa muito grande, onde a maioria dos pratos são com frutos do mar, eles usam demais esse arroz misturado nos pratos regionais lá com frutos do mar, tá? E o Arbóreo conquistou o mundo porque ele é versátil, ele é mais fácil de se fazer do que os outros, tá bom? Então isso daí, basicamente de grão o que a gente vai estar podendo falar é isso, tá? O que eu quero ainda falar para vocês um pouquinho é, é, o risoto dentro da história ele ficou tão famoso porque na realidade o risoto é um prato muito simples, tá? Você vai encontrar em restaurantes com valores elevados, você vai encontrar grandes chefs fazendo risoto, mas basicamente como talvez a maioria dos pratos começaram de forma muito simples, né? Então o risoto ele é muito versátil. Por ser simples, ele é muito versátil. E isso ajudou ele a conquistar o mundo aí, porque ele flexibiliza com vários ingredientes. É fácil você trabalhar o risoto, e você pode até, eu não gosto muito, tá? Mas até chegar ao ponto de fazer um risoto de chocolate, um risoto doce, um risoto também doce, famoso, né? O risoto de pistache, mas risoto sobremesa, né? Então ele consegue misturar carne, proteínas diferentes, ingredientes diferentes. Então ele se tornou assim um prato muito versátil, né? Então por isso que dá esse boom tão grande aí no risoto aí pelo mundo, tá bom? Bom, basicamente o que eu queria falar um pouco de história e da natureza do grão em si é isso. Eu acho que não dá pra gente ficar se alongando muito nisso, porque até fica chato e também não traz nada muito significativo pra gente, tá? Uma coisa legal da gente colocar história, e a minha história aí. Eu lembro que enquanto a minha família que é italiana e trazia isso já, né, dessa cultura, diversos lugares no mundo traduziram o risoto de uma outra forma.
No Brasil, acho que a maioria aqui, até eu, quando nós éramos pequenos, né? Isso daí 30 anos atrás, mais ou menos, o risoto era aquele risoto, aquele arroz de forno, né? A avó, a mãe fazia, vai ter risoto no domingo, legal. O que que era o risoto? Era aquele arroz misturado com alguma coisa no forno, na, maior, na maioria das vezes gratinado, né? Então, você vê, tem diversos lugares que traduziram o risoto de várias formas diferentes, tá bom? A minha avó ficava brava com isso, a minha avó não gostava disso, a minha avó gostava de fazer o risoto mesmo. Mas até na época era difícil você conseguir um arbóreo para você comprar. Quando você comprava um arbóreo, naquela época, eu lembro que a minha avó fazia, o meu pai comprava e a minha avó falava também, você comprava que vinha naqueles saquinhos de pano, né, de tecido, porque era tudo desenvolvido fora. Alguns lugares que tinham, produtores pequenos que tinham, e às vezes mandavam a ir para algum lugar e conseguia achar aqui, né, nacional, mas a maioria vinha de fora, tá? Hoje você compra um arbóreo, você compra um grão desse, ele vem fechado a vácuo, né, para não ter contato com ar, para dar mais tempo para ele de ponto de fresco, né, o produto fresco. Então, o que que. Bom, basicamente é isso. Agora eu queria falar com vocês, estruturar um pouquinho vocês em relação às cabeças do risoto, da forma que alguns falam, né? A coluna vertebral do risoto. A coluna vertebral do risoto, a gente começa pelo o grão, que a gente acabou de falar, né? Nós temos a manteiga, nós temos o vinho branco, tá? E eu já vou falar o tipo, já a gente fala disso. Nós temos o caldo e nós temos o parmesão, tá? O queijo para dar liga, para ajudar na cremosidade. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Gente, quando você quer fazer um risoto seguindo as tradições, seguindo pontos já conhecidos, aquele prato que visualmente você encontra ele cremoso, com brilho, você não encontra pedaço, você não vê arroz partido, ou seja, é aquele risoto de cinema, tá? É desse risoto que eu quero falar com vocês. É aquele risoto onde você senta, você come, aquilo cria um sentimento em você que você sempre vai querer aquele risoto, aquele local acaba marcando, enfim. Então, todos esses pontos que eu chamo, né, da coluna do risoto, todos esses pontos é importante a gente sempre trabalhar com produto de qualidade. Produto de qualidade é produto caro? Não. Produto de qualidade é produto de qualidade, tá? Tem gente que confunde as duas coisas. Produto de qualidade tem que ser caro. Na maioria das vezes, infelizmente, mas se você procurar, você acha, tá? Eu vou até citar o Atala, o Alex Atala, grande chefe brasileiro, conhecido no mundo todo. Ele transformou a cozinha hoje, mundialmente falando dele, com produtos pequenos, produtores pequenos que dão a qualidade. Ele não, em momento algum, usou marca, tá? Isso daí, se você pegar documentários, livros dele, dá para conferir isso, porque ele vai lá no Amazonas, lá na tribo indígena, para ver um palmito de pupunha que vende no mercadão lá. Coisa assim, ele consegue identificar os valores do produto de qualidade, tá? Então, quando eu falo qualidade, não é preço, tá, gente? Por favor, não me entendam mal nesse sentido. Qualidade é realmente você buscar um produto que você sabe que foi produzido da melhor maneira, sabe? Não tem agrotóxico, não tem esse tipo de coisa, tá bom? Então é isso daí. Então, assim, dentre esses que eu falei, manteiga. O porquê da manteiga? A manteiga, a gente entra no risoto em dois momentos. A manteiga nós entramos no começo, tá? Quando a gente está suando a cebola, e depois eu vou contar. E no final, para a gente dar o fechamento do risoto, onde dá o brilho do risoto. É a manteiga que dá esse brilho do risoto, tá bom? Que mais aqui? Vinho branco.
Qual vinho branco a gente tem que utilizar? Gente, não, a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado com o vinho branco, porque tem gente que vai no mercado, vê qualquer vinho branco sem olhar e traz para casa para fazer o risoto. E não é assim, né? Tem alguns tipos de vinho que vão se basear no Sauvignon Blanc, tá? Sauvignon Blanc é um tipo, é uma casta, é uma uva ou uma derivação de uma família de uva, mas é, o vinho branco ele tem a propriedade do que? De acelerar o processo de soltar o amido do arroz, tá? Do grão, e ele dá a acidez para o risoto, tá? Acidez, gente, na culinária é uma coisa importantíssima, tá? Importantíssima. Você tem que ter diversos tons de sabor e a acidez é um deles. E o risoto é importantíssimo isso, tá? Então, Sauvignon Blanc. Chardonnay posso usar? Gente, Chardonnay você só vai usar se você usar um risoto talvez doce para sobremesa. Por quê? Porque o Chardonnay ele é um pouco mais doce. Então ele vai traduzir mais açúcar, mais doce no seu prato final. Então o Cabernet Sauvignon, eles sempre se baseiam por ele, até risotos escuros, né? Que já a gente fala um pouquinho, mas ele sempre utiliza porque ele dá o ponto ideal de acidez e ele é branco, ele não altera a cor do risoto. Então quando você vai fazer um risoto, vamos lá, um risoto de alho poró. Geralmente um risoto de alho poró, ele é branco com pedaços de alho poró, mas basicamente ele é branco. Você olha aquele risoto, ele é branco, bonito, de olhar, brilhando. Se você usa um vinho mais escuro, vai dar tom no risoto, tá bom? Então, Cabernet Sauvignon é o vinho coringa para se fazer o risoto, tá bom, gente? Outro ponto que é o ponto fundamental para mim, talvez é o grande ponto, que é o caldo, tá? O caldo tá toda a essência de valores nutricionais e essência de sabor, tá? O umami que é aquela explosão de sabor, o umami ele vem através do caldo, tá, gente? Então, o caldo você tem que fazer com carinho, tá? O caldo você não faz de jeito nenhum com um tablete Knorr, pelo amor de Deus. Por quê? Lá tem um monte de sódio, lá tem muito sal e outras coisas, conservantes. O sabor não vai ser legal, tá? Então, o que é legal para o caldo? O caldo é bom a gente começar bem antes o caldo, tá? Para o caldo ganhar corpo, tá? Ele chegar ao ponto de redução que ele tenha corpo, ou seja, ele tenha sabor do que você colocou lá, tá? E produtos naturais, claro. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas basicamente o caldo, se você usar classicamente é uma cenoura, é uma cebola, é um alho, é um aipo. Esse é o caldo base para a maioria dos risotos, tá? Então, o caldo é o que leva, é o que hidrata o nosso grão. É ele que leva o sabor, os nutrientes para dentro do nosso grão. Porque o grão, a todo momento, ele está pedindo líquido para poder integrar, para poder se nutrir, tá bom? Então, gente, caldo é a alma do risoto. Vocês vão encontrar várias pessoas falando a mesma coisa, tá bom? É aí que dá a grande qualidade, é o pulo do gato do risoto, é o caldo que você faz. Certo, gente? Que mais? Parmesão, tá? Ou algum queijo que tenha uma cura o suficiente para poder criar uma liga. A gente usa o tipo parmesão, né? Um Gran Padano, um pecorino, esses tipos de queijo, por quê? Porque os queijos maturados, eles conseguem criar uma liga e não criar tanta água. A maioria dos outros queijos que não são tão maturados, eles têm mais água na composição, né? Tem um maior índice de leite. Então, o que acontece? Se você usa um requeijão, o que vai acontecer? Vai dar cremosidade? Vai.
Você vai esperar um pouquinho, o que vai acontecer? Vai criar água, tá? Então, a gente procura usar os queijos mais maturados também, por isso que eu acabei de falar, mas também por causa do sabor. É um sabor mais presente, é um sabor mais marcante e ele consegue, os maturados, a criar uma liga, tá? É o que ajuda a dar aquela cremosidade também pro nosso risoto, tá, gente? Então, tomem cuidado com qual queijo utilizar, mas de olho fechado, vocês forem para um parmesão, um Gran Padano, um pecorino, não tem erro nenhum e pelo contrário, os risotos mais gostosos que eu já comi na minha vida foi usando e comendo esse tipo de queijo, tá bom? Então, basicamente essa é a nossa coluna vertebral do risoto: manteiga, o grão, o caldo, o vinho, tá? E o vinho, deixa eu falar uma coisa do vinho. Tem gente que usa cachaça. Pode usar cachaça? Pode usar. O álcool, ele vai fazer o mesmo efeito que o álcool do vinho, para poder acelerar o processo de soltar o amido do arroz, tá? E tem algumas cachaças que tem o ponto de acidez ótimo para poder usar. Tem muito restaurante em São Paulo que faz com cachaça, tá bom? Por quê? Porque eles têm o tom do restaurante, usa produtos de produtor pequeno, do interior, então acaba usando a cachaça também, serve a mesma cachaça na casa, é legal, já comi, combina, fica legal também, tá bom? Então tá bom, então vamos lá. Coluna vertebral: manteiga, caldo, grão, vinho e o queijo. São esses 5 pontos a coluna vertebral do nosso risoto, tá? Aí a gente, depois de falar isso, o que a gente pode falar de tipos de risoto? Gente, como eu falei no começo, é muito versátil o prato de risoto. Então, se você tiver bom senso, claro, bom senso é importante, você pode fazer risoto do que você quiser, tá? Você trabalhando essa coluna vertebral, que é a base do risoto, né? Você trabalhando essa coluna vertebral e adicionando alguns produtos para dar o sabor específico que você quer, você pode usar. Como eu disse para vocês, tem pratos doces, tem risotos doces, né, de sobremesa, chocolate, o de pistache. Ó, eu não sou muito chegado em risoto doce, tá? Mas o risoto de pistache é algo sensacional, tá? Eles servem também com sorvete, não em cima, mas eles servem com sorvete e você vai comendo junto. É uma coisa muito gostosa, tá? É bem exótico, tá? Não é todo mundo que come, não. Então, nos salgados, tem também uma tradição de se misturar algum tipo de proteína no risoto. Pode fazer? Pode fazer. Qual é o ponto de atenção que a gente tem que ter na proteína, tá? A proteína, vamos supor, um filé mignon. Se você não fizer, dependendo do teu prato, do teu risoto de filé mignon, se você não der o ponto certo da carne, você vai estragar o prato todo, tá? Por quê? Se você coloca uma carne muito crua dentro do seu risoto, finaliza ele, porque essa carne você tem que fazer antes, tá? Se você finaliza ele com o ponto errado de um filé mignon, por exemplo, você vai colocar sangue a mais no teu prato, aquilo vai olhar. Eu sou carnívoro, isso não cria um problema para mim, mas se tratando de um prato de risoto, não dá, né? Você vê no teu prato, você vê brotar sangue ao redor da carne. Então não cabe, né? Então você tem que ter esse nível de atenção. Peixes. Peixe você tem que dar o ponto certo para o teu peixe não entrar e ficar quebrando dentro do teu risoto, tá? Esse é um outro ponto também. Um risoto de salmão. Tem gente que já pega, para não ter esse problema, pega o salmão, tá? Eu já não gosto desse tipo de risoto de salmão, mas tem gente que gosta. Pega o salmão, ele deixa o salmão todo já quebrado e faz a mistura do salmão todo quebrado no risoto. Pode, claro que pode. Não tem muita regra para isso. Isso é questão de gosto, sabor, tá, gente?
Eu prefiro já um risoto mais branco, um risoto mais de salmão mais claro, e eu vejo os pedaços grandes de salmão junto, tá bom? É menos enjoativo. Um salmão um risoto de salmão com salmão já todo triturado, eu acho que ele fica um pouquinho enjoativo, no meu gosto, no meu ponto, tá bom? Que mais? Bom, já já eu vou falar o risoto ganhador, mas nós temos o alla milanese, que talvez foi o primeiro risoto a ser conhecido, que ele leva açafrão, principalmente açafrão, e essa mistura do açafrão com a acidez do vinho branco, principalmente o Cabernet Sauvignon, ele deixa aquele risoto um pouco ácido, mas ele é refrescante na boca, ele é uma delícia. Um risoto desse vai com um vinho branco, acompanha um vinho branco para beber também, bem gostoso, tá? E também o alla milanese é um prato de risoto coringa para você colocar a proteína que você quiser. Geralmente, o prato a milanese, eles costumam servir o filé mignon, né? Iscas de filé mignon, ou se não filé mignon em medalhão, enfim, porque é meio que, se colocar um peixe também, vai cair muito bem essa, acho que a minha esposa caiu aqui, não caiu. Então, o açafrão com peixe cai muito bem, é fácil, né? Na boca é bem gostoso, tá bom? Que mais? Gente, fungo, outro prato clássico que todo mundo pediu. A minha esposa tá morrendo de rir aqui. Você quer falar alguma coisa aqui? O fungo é um prato clássico. Ó, gente, a minha boca tá secando. Tintim, saúde pra vocês, hein? Depois eu quero que manda aí pra mim. Quero saber quem é que tá tomando um vinhozinho junto. Eu não gosto muito de merchan. Não gosto de fazer merchan. Mas esse vinho é do Empório do Cury. Você encontra esse vinho no Empório do Cury com preço sensacional. Gente, pode ir lá, procura o Fábio, a Nerina, eles dão desconto, fazem aliás, estão fazendo uns preços que, pelo amor de Deus, tá? Vocês não encontram em lugar nenhum preço que eles estão fazendo de vinho. Voltando, então, um prato bem pedido pela turma aí na votação, fungo, cogumelos, cogumelo Paris, shiitake, shimeji, esse tipo de prato também é muito gostoso. Ele já cai para um risoto mais escuro, tá? O prato clássico dele, ele é escuro. Tem alguns que fazem com cogumelos brancos, né? E aí ele fica um pouco mais clarinho, mas o prato fungo mesmo, até porque o fungo, o porcini, se tratando, né, diretamente do porcini, você precisa hidratar ele para poder fazer, né, colocar no risoto. E o caldo desse fungo do porcini, ele tem que estar adicionando, ele vai hidratar o risoto. Um cogumelo, né? É um fungo que ele solta muita água escura. O suco dele, ele é muito concentrado, né? A água fica preta praticamente, marrom bem escura. Então ele vai traduzir um risoto mais escuro, tá? Que mais de quanto tempo aqui, ó? Não podemos estender muito isso. Temos também os risotos verdes, tá? Geralmente é um risoto que a base leva espinafre, folhas verdes, né, salsinha, espinafre, e que isso dá um verde mesmo pro risoto e fica uma coisa linda, fica maravilhoso. Tem gente que até faz um risoto de gorgonzola, por exemplo, por ele ser mofado, ser verde, apesar que é um blue cheese, né, é um queijo azul, mas o mofo dele é verde. Tem gente que gosta de fazer junto com essa base verde, de um espinafre, uma salsinha. Eu mesmo já fiz, mandei uma foto aí no Instagram um tempo atrás, que eu usei a base verde e coloquei o queijo gorgonzola junto para poder dar sabor, tá? O açafrão, como a gente falou do alla milanese, dá o tom amarelo. O tomate dá o tom vermelho, né? Risotos vermelhos. Gente, um risoto feito de beterraba é uma das coisas, um dos pratos mais bonitos que eu já vi. Ele fica com aquele tom da beterraba avermelhado pro roxo
e é muito bonito de se ver e dá muito sabor, tem muito valor nutricional também, tá? Então é bem legal. Basicamente, bom, proteínas que eu falei, né? Carnes vermelhas, frutos do mar, dá pra gente fazer de camarão, o próprio risoto de frutos do mar que leva uma lula, leva o camarão, leva talvez um vongole, aí, né? Aí vai da composição de cada um. Risotos de, filé, de carne, vai o filé mignon, por quê? O filé mignon é uma carne mais macia e você não pode levar tanta gordura assim porque você já tem gordura do queijo. Aí a gordura da carne com a gordura do queijo vai saturar, vai bater. Não é uma coisa muito agradável, não. Eu, pelo menos, não gosto. Já vi, mas eu não gosto, tá? E tem também de embutidos, né? Tem de presunto parma, até de salame eu já vi, mas aí bacon defumado. Aliás, bacon defumado vai ter lá no Empório do Cury. Não gosto de fazer mexão, mas vai ter lá no Empório do Cury, tá? Fica ligado lá. Então, se você quer colocar. Aí o que acontece? Na preparação do risoto, isso daí tem que entrar um pouquinho depois. Por quê? Um presunto parma. Se você coloca muito calor nele, ele resseca. Ele tem uma umidade do presunto parma. Tem que tomar um outro ponto, um outro cuidado com o presunto parma. Ele é salgado. Então você vai trazer muito mais sal na composição do teu risoto. Então eu não coloco sal no começo. Tem tudo isso que a gente tem que tomar cuidado. Todo ingrediente, gente, vocês têm que saber o quanto de sal ou o quanto de doce tá trazendo pro teu grão. Por quê? Ele vai absorver tudo isso. Tá bom? Eu fiz um tempo atrás, agora eu acho que foi talvez o último risoto que eu fiz de azeitona. A azeitona, como todo mundo sabe, ela tem, né, um alto índice de sal. Então, eu não coloquei sal nenhum. Eu usei exatamente o sal do queijo, porque o queijo também tem sal, e o sal da azeitona. Isso sempre tem que estar na nossa mente para a gente não poder ultrapassar o ponto de sal, tá, gente? Porque um risoto salgado não dá para comer, porque esquece sabor de caldo, toda aquela tua preocupação de caldo vai pro beleléu, porque o sal mata tudo isso. A qualidade do teu queijo, a qualidade do teu grão. Então, muito sal no risoto, isso daí. Se eu peço um risoto vem muito salgado, eu já devolvo na hora porque eu vou estar comendo coisa salgada sem saber o que é. Tá bom? Maravilha. O que mais que nós vamos colocar aqui? Bom, vamos falar um pouquinho de técnica, rapidamente de técnica. Hoje a ideia não é nem muito essa, tá? Mas técnica. Como eu disse para vocês, o caldo é uma coisa importantíssima, é a alma do risoto, então o caldo a gente tem que começar antes do risoto, muito antes. Uma hora antes você começa a fazer teu caldo para ele ir tomando corpo, ficar quietinho lá. Dica importante, não se esqueça, o caldo, enquanto ele fica no fogo, ele tem o ponto, né, de evaporação. Então não vá perder, então não deixa ele. O caldo você tem que ficar prestando atenção nesse ponto de calor. Por quê? Porque primeiro que ele tem que entrar quente no nosso risoto. A gente não coloca caldo frio no nosso risoto porque senão ele vai parar o cozimento do nosso arroz. E o amido, para dar aquela cremosidade, só vai acontecer, ele só vai ser liberado através do calor, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Não deixa muito forte para não evaporar todo o seu caldo, senão a água toda vai embora, teu caldo não vai ter caldo para fazer o risoto. Esse é um ponto que a experiência vai trazer para vocês, tá? Mas eu sempre falo para a turma o seguinte: faz o caldo uma hora antes. Deu o ponto do caldo, você viu que ele tá incorporado? Desliga. Quando você começar a separar as coisas para o teu risoto, já para poder ligar, aí você liga o teu caldo de novo para ele começar a esquentar e tá no tempo certinho para poder hidratar o teu arroz. Tá bom, gente? É isso aí. Tempo de risoto. Então, o que acontece? O tempo de risoto ele tem um número mágico. O risoto ele tem um número mágico. Em condições de temperatura em ambiente iguais, ele vai ter mais ou menos uns 20 minutos para chegar no ponto dele, tá? 20 minutos ele já tá no ponto, aquela resistência no meio do grão, não muito, mas aquela resistência no meio do grão, e
já está prontinho para servir para quem já gosta nesse ponto. Quem gosta um pouquinho mais, vai ter que ficar mais 5 minutos no máximo, tá? Não se esqueçam de uma coisa, quando você desliga o fogo do risoto, ele continua a cozinhar. Então tem que tomar um cuidado para não perder esse ponto aí do risoto nisso, tá? Então, técnica, caldo, tempo, 20 minutos mais ou menos, tá? E também isso depende muito da tua panela, depende muito do teu fogão, então não é um número mais ou menos, tá bom, gente? Como é que a gente descobre que horas que chega? Visualmente você vai ver passando na panela que está cremoso, tá? Você vai ver que ele está desprendendo da panela, ele está cremoso. E outra coisa, outro parâmetro de todo cozinheiro, gente, não tem como não fazer isso. Tem que experimentar, certo? Ah, então, ó, é o seguinte, a produção aqui tá falando que eu tenho que beber porque eu tô muito sério. Eu vou beber, eu vou ficar sério. Gente, então, voltando, tem que tomar esse cuidado aí, tá bom? Beleza. Então, o que a gente... A base. A base é a manteiga com a cebola. Certo? Começa... Então, agora a técnica já de como fazer. A gente começa a suar a cebola, certo? Quando a cebola começar a ficar quase translúcida, a gente joga o risoto, o grão, tá? Jogou o grão, dá uma mexidinha, deixa ele espalhar a manteiga e o caldo da cebola no grão inteiro, molha tudo. Não pode demorar muito, porque senão o grão começa a esturricar, porque ele não tem muito caldo. O que a gente faz? Vinho. A gente vai pegar uma taça de vinho, né? A quantidade depois eu passo para vocês. A gente joga um vinho, aonde faz aquele barulho gostoso de borbulhar, você sente aquele cheiro já subindo de cebola com o aroma do vinho. Então, nesse momento, o que acontece? Você dá um susto no grão e ele começa a acelerar o processo do amido, a soltar o amido. Então você começa a mexer e próxima etapa. Depois de jogar o vinho, o que eu faço? Começo a hidratar o meu risoto com o meu caldo. Meu caldo já está quentinho, tá lá, mantém ele em fogo bem baixo para manter ele numa temperatura quente e vai hidratando o seu risoto. Ah, Pauline, mas como assim? É assim, gente, o grão não pode ficar seco. Então, você está misturando a sua panela, jogou o vinho. Quando você vê que o vinho já está secando, tá? Ele não tem mais líquido para poder passar na panela, pega a concha do seu caldo, joga, mistura. E esse é o processo da paciência do risoto e é onde vai dar a cremosidade do seu risoto. É não parar de mexer, tá bom? Isso é importantíssimo, a todo momento você tem... Por quê? Porque o risoto para secar ele é muito rápido porque ele não tem muito líquido. Se você esturricar o teu grão, você vai sentir depois na hora de comer, tá? Você vai endurecer até o seu grão, tá bom? Então, a todo momento você tem que hidratar. Para quê? Para ele tá absorvendo o líquido e soltando amido, absorvendo o líquido e soltando amido. Então, começou a ver que tá terminando o líquido, rega mais o seu risoto, continua mexendo. Bom, quando vocês verem que está chegando mais ou menos no ponto, o que a gente faz? Vamos colocar o seu ingrediente. Vamos supor que é o de catupiry, tá? 4 queijos. Você vai ter a tua mistura de quatro queijos lá. Você vai misturar, joga, mistura. Mesma coisa, você vai ver que ele vai perdendo o líquido, joga um pouquinho só, porque já tem queijo, e mistura. Quando você vê que deu o ponto da cremosidade, você já jogou teu ingrediente, tem o ponto do risoto, o que você faz? Você desliga o fogo, joga o parmesão, joga a manteiga, mistura e tá pronto, tá? Existe um pulo do gato na manteiga. Tem gente que joga a manteiga
gelada. Para quê? Para ela poder dar uma resfriada no grão. Para o grão não passar do ponto. Tá bom? Então tem gente que usa lá. Agora, quem tá bem acostumado, não vai não vai precisar fazer isso porque ele sabe qual é a hora, ele tá acompanhando o ponto do risoto e é isso. Gente, basicamente é isso daí, tá? A técnica de risoto, basicamente é isso daí. O que vai mudar de um risoto para ele? Os ingredientes que você vai entrar, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma coisa o seguinte, para a gente poder passar aqui, senão a gente se perde no tempo. A técnica, eu vou falar já do risoto que ganhou. A turma votou, foi pau a pau com o Fung, mas quem ganhou foi o Gorgonzola, tá? Gorgonzola, como a gente faz o risoto de gorgonzola? Lembrando que eu vou deixar nos meus destaques a receita pronta, tá? Desse risoto. Tudo pronto, como vocês devem fazer. Quem quiser acompanhar, na semana que vem eu vou fazer o risoto ao vivo. Aí não vai ser bate-papo. Eu vou mostrar, vou estar lá na minha cozinha fazendo o risoto. E quem puder já vai deixar, que eu vou deixar essas instruções, já vai deixar tudo pronto para fazer junto comigo. Porque a gente vai chegar no ponto no mesmo horário, tá? E aí a gente experimenta e troca a experiência, tá bom? Então, foi bem pau a pau com o Fung, tá, gente? Mas quem ganhou foi o Gorgonzola, tá? O Gorgonzola, ele é a mesma coisa um Roquefort, é a mesma coisa um quatro queijo, tá? Você pode utilizar a mesma técnica. Então o que a gente vai fazer? Base, caldo de legumes. Quais legumes? Os legumes que você mais gosta. Para um caldo para um risoto de gorgonzola, a gente não pode deixar ele escuro. Então tomem cuidado quais são os legumes que você vai colocar. Eu vou colocar a base para qualquer risoto, gente, qualquer risoto. Uma cebola, alho, aipo, cenoura. Aí você coloca um alecrim, um tomilho e, gente, um alho poró e tá ótimo. Esse é o teu caldo. Maravilha. Então, estamos fazendo o caldo, tá lá, o caldo tá pronto. Comecei 1 hora antes. Vou começar a fazer o risoto. Cebola picadinha. Ah, gente, cebola sempre muito bem picadinha, tá? Porque é duro você comer um risoto e tá uns pedaços de cebola, não é legal. Então, muito bem picadinha. Então, manteiga na panela, cebola. Suou a cebola, ficou translúcida. Joga o grão na panela, tá? Jogou o grão na panela, começa a mexer, deixa absorver. Você viu que já absorveu tudo, ele já tá todo molhado o grão. Vinho. Taça de vinho cheia, mais ou menos, tá? Depois eu dou as proporções para vocês, pra gente não perder muito tempo aqui. Então joga o vinho. Secou o vinho, tá mexendo. Secou o vinho, começa a hidratar. Começou a hidratar, vai experimentando o ponto. Quando tá chegando perto do teu ponto de arroz, o que você vai fazer? O seu gorgonzola, ele já tá todo picadinho, tá? Você vai pegar o gorgonzola, tá? Vai jogar já no risoto. O gorgonzola ele derrete muito fácil. Então, você vai colocar, você vai ver que ele já vai estar derretendo, ele já vai estar absorvendo, já vai estar integrando. Integrou tudo, você vê que o gorgonzola integrou inteiro. Parmesão, para dar liga. Manteiga, desliga o fogo. Mexe e entrega. Gente, importantíssimo, isso é outra coisa importantíssima. Risoto se entrega quente, tá? Risoto frio não dá para comer. Risoto tem que ser quente. Então a turma já tá esperando. Você tem gente para te auxiliar para poder servir o prato, tá bom? Isso dá diferença na qualidade de quem tá comendo o risoto. Gente, basicamente é isso. Você vê? O gorgonzola podia ter trocado por Roquefort. Poderia ter trocado por uma mistura de 4 queijos diferentes. É no mesmo ponto do risoto. Tem gente que gosta de fazer o risoto de gorgonzola com pera. Alguém pediu. Acho que foi a Nerina. O que o pessoal faz? Tem gente que faz o gorgonzola
separado com a pera, tá? E depois agrega tudo no final. É sempre no final, tá? Tem gente que agrega só, que eu faço assim. A pera, eu costumo deixar ela embebida com contrô. Você dá uma flambada na pera do lado, né? Aí ela vai dar aquela flambada com contrô, aquela bebida, aquele que é de laranja, né? Então dá aquela flambada no contrô numa frigideira do lado, os pedaços de pera, ela já vai dar uma quebrada na estrutura dela. E depois você só absorve a pera, joga a pera no risoto que já tá com gorgonzola, tá bom? Então, o ponto de se jogar o ingrediente que você quer, geralmente é no final. Frutos do mar, se você joga muito antes, fica borrachudo, não fica legal, tá? Então, gente, basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. O que eu vou fazer? Repetindo, vou deixar aqui nos destaques a receita, o passo a passo, a receita. E na semana que vem, no final de semana eu já falo qual é o dia. Provavelmente vai ser quarta-feira de novo. Eu mando o dia pra vocês. Quem quiser, show de bola, tá junto comigo. Eu vou estar fazendo de qualquer jeito. Aí eu faço esse risoto de gorgonzola com vocês ao vivo, tá bom? Na live. Dá tempo e sobra pra gente até comer junto. Por isso que as coisas vão ficar separadinhas antes, tá bom? Beleza, gente? Bom, é aquilo que eu falei pra vocês, né? Aqui, ó, as minhas colas aqui, é muita coisa pra se falar em pouco tempo. Então, o pessoal aí tá apavorado, vamos fazer o seguinte. Quem responder pra mim, e eu vou fazer o seguinte, o nome do ganhador, porque eu tenho um delay aqui. Pra não ser injusto, eu vou fazer o seguinte, o nome do ganhador eu passo 5 minutos depois da live, tá bom? Eu vou pegar as perguntas aí, tá bom? Ô, produção, fica de olho aí quem vai responder primeiro, tá bom? Tô pedindo também pra produção me ajudar nisso daí. Então tá bom, ela não sabe qual é a resposta. Vem cá que eu vou te falar a resposta. Ó, pera aí, gente, programa ao vivo é isso aqui, ó. Ó, pera aí. Já sei. Pronto. A resposta é essa aqui, ó. Tá bom. Beleza? Beleza. Então tá bom. Ó. Ó. Colinha pros amiguinhos? Pode. Então, como é que a gente vai fazer? Mais uma vez, ó, sorteio de um Liberi di Bene, tá? Esse vinhozinho, gente, é um vinho que tem Bonarda, tem Barbera e tem Cabernet. Ele é um blend, tá? É um italiano. Gente, isso aqui vai com qualquer coisa, é muito fácil de beber, tá bom? Então a pergunta é o seguinte. Eu vou perguntar, vocês respondam e a produção já tá olhando lá pra mim. Se a gente não pegar na hora, 5 minutos depois, aí nos meus destaques, no meu history, eu coloco o ganhador, tá? E aí o ganhador fala comigo em inbox, ou senão eu falo com a pessoa e tudo bem. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vai ser com Ekio. Vocês estão me escutando com Ekio agora? Ah, agora aqui a tecnologia tem Ekio, rapaz. Porque agora... Prestem atenção, meninos e meninas, momento cultural. É isso aí. Então a pergunta é o seguinte, gostaram do Ekio? Não ficou sensacional? Eu vou até colocar uma musiquinha de fundo, tá? Um furicuri furicular, só pra vocês ficarem aí felizes. Pronto, aí, isso. Então, ó. Gente, a pergunta é... No começo, no meio ou no fim, eu falei que o risoto veio para a Itália e tomou notoriedade, ficou famoso em uma região da Itália. É a região, não é cidade, é região. Valendo, 1, 2, 3, valendo região que eu falei no começo da Itália. Valendo. Qual é o nome dessa região? Da Itália, que tem algumas cidades famosas. Hã? Colado com a Suíça, hein? Uma região colada com a Suíça.
É região, não é cidade. Produção, como é que tá aí? Ainda não. É. Ah. Tem gente escrevendo errado. Tem gente escrevendo errado. Quem? Leca. Leandro? Leandro Rosenberg? Aê, gordinho! Gordo! Leandro Rosenberg, meu amigo querido que trabalha comigo. É antes amigo do que qualquer coisa. Sensacional. Gente, Lombardia, tá? Região da Lombardia. Dentro da Lombardia tem algumas cidades. Breccia, lembra que eu falei? Breccia, Milão. E tá colada com a Suíça, tá? Lá no comecinho lá da bota, tá bom? E o grão veio através da Sicília lá embaixo na bota, tá bom? Então, Leandro, pro Leandro fica mais fácil ainda. Trabalha comigo, então tá aqui seu vinho, tá bom? Gente, agradecer de novo. Antes de agradecer, vamos fazer mais... Vocês estão escutando a música? Vocês estão gostando da música? Vocês estão gostando da tecnologia envolvida nessa live? Gente, essa live foi um pouquinho mais séria, porque não tem o que fazer, né? Tem que falar um pouquinho mais sério, porque são técnicas, são coisas milenares. Eu quero agradecer, ó, nós estamos com 1 milhão de views. 1 milhão de views na primeira live de risoto. 1 milhão, sensacional. Eu tô vendo aqui que até, ó, Luciano Huck também entrou e saiu, porque ele não quis ficar, tá bom? Então, ó, Leandro, parabéns, tá? Seu vinho tá aqui comigo, a gente combina da gente tá te entregando isso daí, tá bom? Deixa eu parar aqui a musiquinha agora. Olha que sensacional, gente. Ó, essa foto é lá da região, tá bom? Essa foto é lá da região da Lombardia, tá? Cremonese, se eu não tô enganado. Então, gente, muito obrigado. Quero agradecer. Eu vou até fazer com equio o agradecimento. Agradecimento com equio. Quero agradecer Empório Cury pela parceria e pelo vinho que eles deram pra gente pra poder sortear. Fica comigo, bebê. Fica comigo. Então, obrigado, Fabinho, Nerina, Lala. Gente, obrigado pelo carinho mais uma vez, tá? E todo mundo que assistiu, não faço isso pra mim. Faço isso pra gente estar junto, tá? Pra gente estar interagindo de uma forma saudável, uma forma feliz, uma forma legal. A gente ter... Tanto que eu não quero nem que tenha 1000 views, não. 1 milhão de views. Eu quero só os amigos. É isso que eu quero. Os amigos juntos, isso é o mais importante pra gente. Tá bom? Então, muito obrigado pra quem tá assistindo até o final. Tá? E se cuidem também. Tá bom? Eu tenho certeza que todos estão se cuidando. Próxima live. Vão ser 2 lives. Vai ter a live aleatória. A próxima live aleatória é live surpresa. Quem tiver, entra. Tá? E aí a gente fala de assuntos aleatórios, vou chamar alguém para participar, coisa do tipo. E a próxima live mesmo legal é semana que vem, provavelmente quarta-feira eu confirmo, e a gente vai fazer o risoto de gorgonzola. Lembrando o seguinte, gente, também, lá no Empório do Cury, eles estão fazendo um preço bem legal do Sauvignon Blanc, tá? Do vinho Sauvignon Blanc, que é o vinho que vocês vão usar para poder fazer na preparação do risoto, tá com preço muito bom. E outra, não é a mesma coisa que comprar um Santa Carolina, tá bom? Nada contra, mas ele é um vinho mais encorpado, é um vinho mais gostoso, mais saboroso. Eu prefiro, porque eu tomo esse vinho durante o risoto. Separo a quantidade para fazer o risoto, que eu vou passar todas as quantidades, e vou tomando o vinhozinho, tá bom? Então não dá pra ser aquele vinho muito alcoólico, não dá pra ser aquele vinho muito ruim, tá bom? Importante, tudo de qualidade que você coloca no teu risoto vai pro sabor final do teu risoto. Gente, menos de 1 minuto pra acabar essa livezinha. Muito obrigado. Falem lá com o Fábio, falem com a Nerina, vá lá no Empório do Cury, eles fazem um preço legal pra vocês. Tem vinho lá bom pra vocês cozinharem pra poder beber também, tá? Beijo. Até a próxima. Enquanto isso... Oi! Ah, então vem que falta 30 segundos. 30 segundos.